Caminhoneiro encontra mala misteriosa e revela segredo mortal que mudará sua vida para sempre. Era uma noite escura no interior do Brasil. Uma daquelas em que a estrada parece se esticar eternamente sob um manto de solidão. Lucas, um caminhoneiro de voz rouca e olhar distante, dirigia seu possante caminhão com a familiaridade de quem já conhece cada curva daquela rota. A rotina se tornara um canto monótono, um lamento que ele suportava sozinho, mas algo naquela noite estava diferente. Ele sabia que precisava parar, descansar e, quem sabe, encontrar algo que quebrasse a tristeza que o acompanhava. Assim que avistou a parada isolada, com um velho posto de gasolina meio abandonado, decidiu fazer uma pausa. O cheiro de café fresco se misturava ao perfume de borracha queimada. Um convite ao conforto bem-vindo. Mas ao sair do caminhão, algo chamou sua atenção. Um brilho estranho ao lado da estrada. Intrigado, caminhou em direção ao que parecia ser uma mala, velha e empoeirada, com sinais de terem sido arremessada ali sem compaixão. O coração de Lucas disparou. Ele olhou ao redor, mas a única testemunha era a lua, que espreitava pelas nuvens. A curiosidade venceu a cautela. Com mãos trêmulas, ele decidiu abrir a mala. Assim que a seteda, um cheiro forte e nauseante escapuliu de dentro. Ele deu um passo para trás, mas a mente insistia. O que havia ali dentro? Dentro da mala, encontrou documentos amarelados, fotos embaçadas e, pior ainda, manchas de algo que parecia ser sangue. Um nó apertou em sua garganta. Imagens de pessoas que pareciam desaparecer, rostos borrados pela dor. Ele não podia acreditar no que via. Ele havia tropeçado em um segredo sombrio, um crime hediondo que fazia seu estômago revirar. O medo corria junto com a adrenalina, jogando seu corpo em um estado de alerta que ele não sabia que existia. Instintivamente, ele pegou um dos papéis. Um nome saltou aos seus olhos: Felipe Mendes. Um notório criminoso procurado pela polícia, suspeito de coisas horríveis. O tremor em suas mãos se intensificou. Lucas se viu à beira, e uma escolha pesada. Deveria chamar a polícia? Ou deveria simplesmente deixar tudo como estava e seguir sua vida? O peso da responsabilidade quase o quebrou. No fundo, ele sabia que não seria fácil esquecer o que viu. Enquanto seus pensamentos se embaraçavam, um barulho o tirou de sua reflexão. O som do motor de um carro crescendo, a luz das faróis cortando a escuridão. Houve um rugido de pneus na terra batida. O medo tomou conta. Alguém vinha à procura daquela mala. E quando Lucas olhou para o horizonte, viu um carro escuro parar abruptamente. Um homem saiu, e o olhar certeiro dele encontrou Lucas. Era como se o tempo tivesse desacelerado. A expressão do homem era de raiva e determinação. Ele recuou, sem saber se deveria correr ou se deveria enfrentar a situação. Mas havia algo mais que o perturbava. O telefone de Lucas tocou. Era sua irmã. O que você está fazendo, Lucas? Precisamos conversar sobre algo sério. E em um instante ele percebeu que o segredo que guardava a vida dela poderia estar diretamente ligado àquela mala. Agora, ele não só precisava decidir o que fazer com a mala, mas também lidar com a verdade que poderia destruir tudo o que amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era como se o mundo tivesse parado.
Lucas estava paralisado, segurando firme a mala com uma mão, enquanto a outra inchava pelo corpo, emaranhada entre a adrenalina e o medo. O homem que saíra do carro escuro se aproximava, cada passo pesado como um tambor que ecoava na quietude da noite. Lucas sentiu o cheiro do seu próprio suor misturado ao ar fresco da noite, uma mistura de medo e incerteza. Você encontrou, não foi? O homem gritou, a voz profunda, cheia de raiva contida. Os olhos dele eram como fogo, e Lucas percebeu que não era apenas cólera. Havia algo mais, algo que Lucas não compreendia. No fundo, sabia que se tratava de muito mais do que a mala amaldiçoada. O telefone estava grudado em sua orelha. Sua irmã? Lucas, onde você está? Ecoava como um aviso distante. A conexão estava deteriorada, mas suas palavras pareciam intensas. Ele precisava escolher. O que fazer? De repente, uma explosão de luz de um segundo carro ofuscou a visão. Veio do nada e Lucas teve que fechar os olhos. O homem parou, os olhos se arregalaram. Droga, eles estão aqui! Ele olhou para Lucas e, em um movimento rápido, se lançou em direção ao caminhoneiro, puxando-o para um lado. O impacto de seus corpos fez Lucas perder o equilíbrio e cair no chão sujo. Zá! Agora! O homem gritou, e nesse momento, tudo ficou confuso. O estampido de tiros começou a ecoar ao longe, cortando a noite. Mas o homem não era só um perfeito estranho. Havia algo familiar em seu rosto. Lucas se lembrou de um tempo, uma lembrança distante. Uma criança que brincava com ele. Felipe! Ele sussurrou, sem entender, sem querer acreditar. O homem, agora revelando-se como Felipe Mendes, estava ali para buscar algo que devia estar enterrado, talvez um segredo que Lucas nunca soube. E ali estava ele, no meio daquela confusão, a verdade nua e crua. Felipe parecia um prisioneiro fugindo, não um criminoso. A adrenalina paralisou Lucas mais uma vez. A cena desmoronava em sua mente. As vozes da sua irmã voltaram, agora mais insistentes. Lucas, você precisa saber a verdade sobre Felipe, o que ele realmente fez. Os tiros se aproximavam, e a pressão crescia. Felipe agarrou Lucas pelos ombros. Eu não sou quem você pensa. Eu estou aqui por você, por nós. O coração de Lucas batia forte, mas não era só pela adrenalina. A revelação, um segredo de família, algo que podia mudar tudo, pulsava em seu ser como uma bomba relógio. Então, como se tudo se alinhasse numa confusão instantânea, o carro escuro parou ao lado da estrada, e antes que ele pudesse processar, duas figuras saíram, armadas, com a fúria nos olhos. Eram outros, parte de um passado que Lucas nunca imaginou que estivesse ligado a eles. Você traiu a família. Uma voz gritou ao longe. Lucas olhou rapidamente para Felipe, as lembranças surgindo de sua infância, festivas e felizes. O que você fez, Felipe? O que está acontecendo? E no momento em que a conexão se fez, nova como um rasgo na pele, tudo se intensificou. A verdade despencou e Lucas entendeu que aqueles eram os verdadeiros monstros, não Felipe. Mas por que ele estava ali? E que ele sabia que Lucas não sabia? Um nó apertou sua garganta. A vida que ele conhecia estava à beira de um colapso total. Os gritos, os tiros, a luz ofuscante, tudo girava ao seu redor. Uma sensação de desespero tomou conta, mas havia uma faísca de esperança, algo que poderia salvar não só Felipe, mas também sua irmã. A mala não era a verdadeira maldição, era a revelação, e Lucas estava prestes a decidir. A escolha que faria poderia transformar não apenas a vida deles, mas todo o seu destino. E enquanto se preparava para o que estava por vir, uma única pergunta se formou. Ele conseguiria enfrentar a verdade e salvá-los antes que fosse tarde demais? O caos tomou conta da noite. Lucas estava em um turbilhão de pensamentos
e emoções, os tiros ecoando na distância e a voz de sua irmã chamando em seu ouvido. Mas as palavras de Felipe, que agora se revelava de alguma forma mais do que um criminoso, trouxeram uma vertigem inesperada. Você é meu irmão, Felipe gritou com desespero. O peso dessa afirmação atingiu Lucas como um soco no estômago. A verdade ficou escondida. Precisamos ir agora. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele sempre soube que havia um segredo na família. Desde pequeno, cochichos e olhares furtivos entre os adultos assustavam as crianças. Mas, irmão, aquela verdade o pegou desprevenido. Ele olhou para Felipe, tentando decifrar a confusão daquela revelação. O som de passos pesados se aproximava, interrompendo o momento. Os homens armados estavam mais próximos. O medo pulsava em seus corações, mas o choque da descoberta de Felipe como irmão deixou Lucas paralisado. Ele engoliu em seco, sua respiração pesada e irregular. Não estou acreditando, Lucas murmura, cercado por dúvidas e uma confusão avassaladora. Você está mentindo. As palavras escaparam dele como um grito de negação, mas no fundo ele sabia que isso era mais do que uma mentira contada para escapar de problemas. Havia algo muito mais sombrio na história de sua família. Não, Lucas, escute. Não temos tempo. Eles vêm atrás de nós. E você precisa entender a verdade sobre a mala. O que ela realmente contém. Antes que pudesse processar, um dos homens armados surgiu de atrás da árvore, e Lucas viu um flash metálico. A adrenalina disparou. Ele se virou, apertando a mala como se fosse sua única proteção, mas o olhar de Felipe estava afundando em desespero. No nome de Deus, você precisa acreditar em mim. Eu não sou o que todos dizem. Lembre-se da história. A verdade é que mamãe nunca quis que você soubesse. Lucas pensou rapidamente. Lembranças da infância flutuaram na sua mente. As histórias que sua mãe lhe contava sobre um amor perdido, o irmão que não pôde ficar. Lembranças que ele havia esquecido, e agora tudo voltava à tona num turbilhão. Lucas, a voz de Felipe soou. Você tem que fazer a escolha. Num momento de clareza, Lucas percebeu. Era a mala e o conteúdo dela que mantinham sua família prisioneira de mentiras. Ele dá um passo à frente, sentindo a pressão de tudo à sua volta. Antes que pudesse reagir, um estrondo ressoou. Um carro a toda velocidade invadiu a cena, jogando poeira e fazendo todos se virarem. Um dos homens disparou. O som do tiro ecoou, e Lucas viu Felipe se jogar na frente dele. O impacto foi instantâneo. Um grito horrendo explodiu na noite. O corpo de Felipe caiu ao chão, e Lucas ficou em choque, a mala deslizando de sua mão. Ele se inclina, a realidade batendo como uma onda de dor e confusão. Felipe. As palavras saíram num sussurro. O sangue se espalhava sob o corpo dele, e Lucas entrou em um estado de frieza. Era como se tudo ao redor parasse. Mas então, algo se movia na mala. Instintivamente Lucas olhou, e o espanto se transformou em terror ao ver um lado da mala se abrir, revelando um burburinho de luzes e sons. As fotos amareladas agora pareciam pulsar, e um brilho espectral se ergueu, envolvendo a cena como uma névoa precisa. "No!" Lucas gritou, pois o que surgiu da mala não eram apenas segredos. Era muito mais assustador. Era uma gravação, um vídeo que mostrava cenas de um passado sombrio, imagens de sua mãe, de sua infância e do que realmente aconteceu. Pessoas desaparecendo, uma tragédia que havia sido encoberta por gerações. O mundo de Lucas desabava. Ele percebeu que a verdade que lhe foi negada, a essência do que realmente era sua família, estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. Ele tinha apenas uma fração de segundo para decidir. Conseguiria ele descobrir todo o horror antes que outros se aproximassem? O nó na garganta crescia,
E ele sabia que o próximo passo poderia ser o martelo que quebraria tudo ao seu redor. O caos tomou conta da noite. Lucas estava em um turbilhão de pensamentos e emoções, os tiros ecoando na distância e a voz de sua irmã chamando em seu ouvido. Mas as palavras de Felipe, que agora se revelava de alguma forma mais do que um criminoso, trouxeram uma vertigem inesperada. "Você é meu irmão!" Felipe gritou com desespero. O peso dessa afirmação atingiu Lucas como um soco no estômago. A verdade ficou escondida. "Precisamos ir agora." Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele sempre soube que havia um segredo na família. Desde pequeno, cochichos e olhares furtivos entre os adultos assustavam as crianças. Mas, irmão, aquela verdade o pegou desprevenido. Ele olhou para Felipe, tentando decifrar a confusão daquela revelação. O som de passos pesados se aproximava, interrompendo o momento. Os homens armados estavam mais próximos. O medo pulsava em seus corações. Mas o choque da descoberta de Felipe como irmão deixou Lucas paralisado. Ele engoliu em seco, sua respiração pesada e irregular. "Não estou acreditando", Lucas murmura, cercado por dúvidas e uma confusão avassaladora. "Você está mentindo." As palavras escaparam dele como um grito de negação. Mas no fundo, ele sabia que isso era mais do que uma mentira contada para escapar de problemas. Havia algo muito mais sombrio na história de sua família. "Não, Lucas, escute. Não temos tempo. Eles vêm atrás de nós e você precisa entender a verdade sobre a mala, o que ela realmente contém." Antes que pudesse processar, um dos homens armados surgiu de trás da árvore e Lucas viu um flash metálico. A adrenalina disparou. Ele se virou, apertando a mala como se fosse sua única proteção, mas o olhar de Felipe estava afundando em desespero. "No nome de Deus, você precisa acreditar em mim. Eu não sou o que todos dizem. Lembre-se da história. A verdade é que mamãe nunca quis que você soubesse." Lucas pensou rapidamente. Lembranças da infância flutuaram na sua mente. As histórias que sua mãe lhe contava sobre um amor perdido, o irmão que não pôde ficar. Lembranças que ele havia esquecido. E agora tudo voltava à tona num turbilhão. "Lucas!" A voz de Felipe soou. "Você tem que fazer a escolha." Num momento de clareza, Lucas percebeu. Era a mala e o conteúdo dela que mantinham sua família prisioneira de mentiras. Ele dá um passo à frente, sentindo a pressão de tudo à sua volta. Antes que pudesse reagir, um estrondo ressoou. Um carro a toda velocidade invadiu a cena, jogando poeira e fazendo todos se virarem. Um dos homens disparou. O som do tiro ecoou, e Lucas viu Felipe se jogar na frente dele. O impacto foi instantâneo. Um grito horrendo explodiu na noite. O corpo de Felipe caiu ao chão, e Lucas ficou em choque, a mala deslizando de sua mão. Ele se inclina, a realidade batendo como uma onda de dor e confusão. "Felipe!" As palavras saíram num sussurro. O sangue se espalhava sob o corpo dele, e Lucas entrou em um estado de frieza. Era como se tudo ao redor parasse, mas então, algo se movia na mala. Instintivamente, Lucas olhou, e o espanto se transformou em terror ao ver um lado da mala se abrir, revelando um burburinho de luzes e sons. As fotos amareladas agora pareciam pulsar, e um brilho espectral se ergueu, envolvendo a cena como uma névoa precisa. "Não!" Lucas gritou, pois o que surgiu da mala não eram apenas segredos. Era muito mais assustador. Era uma gravação. Um vídeo que mostrava cenas de um passado sombrio, imagens de sua mãe, de sua infância e do que realmente aconteceu. Pessoas desaparecendo. Uma tragédia que havia sido encoberta por gerações. Como um furacão, a verdade atingiu Lucas, e quando ele viu o rosto esfumaçado na tela, seu coração parou. Era sua mãe, mas ao lado dela estava outro homem, e ao fundo, a cena revelava um crime
horrendo. A intenção por trás de cada sussurro doloroso ouvido na infância. Ele viu rostos familiares, e entre eles, o olhar maligno de um homem, que nunca soube que fazia parte de sua história e que estava vivo, um dos homens armados que agora se aproximavam. Não, não pode ser, Lucas murmurou, compreendendo que a família estava dividida, não apenas pelos segredos, mas por alianças que transcendem o que conhecia. Eram todos cúmplices, enganados por uma teia de mentiras e traições. Felipe não estava ali simplesmente por acaso. Ele estava ali para proteger seu irmão de uma herança mortal. E agora, os inimigos não eram apenas estranhos, mas laços sanguíneos que se entrelaçavam em um passado aterrorizante. A verdade não apenas quebraria suas vidas, mas também revelaria traumas inimagináveis. Lucas, você precisa escolher de que lado você está. A voz de Felipe soou mais fraca, e enquanto as imagens da sua vida desmoronavam diante dele, uma nova pergunta surgiu. Poderia ele duvidar de Felipe agora que sabia o que estava em jogo? Havia um sobrenome a limpar, um legado a ser confrontado. E Lucas se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O caos tomou conta da noite. Lucas respirava em desespero, as imagens do vídeo ainda dançando em sua mente. Ele não sabia o que pensar. Era tanta informação, tanta dor. E agora Felipe, ferido, no chão e com vida escorrendo pela ferida. Não podia deixá-lo morrer. Mas aquele passado, aquele momento, ainda pulsava como um tambor na sua cabeça. Lucas, Felipe gritou, puxando Lucas para mais perto. Você precisa decidir. A verdade pode nos salvar. Os homens armados estavam muito perto. Ele podia ouvir o tilintar das armas, passos firmes na terra batida. Uma voz conhecida ecoou naquilo que parecia ser um pesadelo. Aguarde, Felipe, eu vou acabar com isso agora. Era o rosto que ele havia visto nas imagens do vídeo, mas agora muito mais próximo. O homem, que sempre foi uma sombra em sua memória, era o pai dele, o homem que enganou sua mãe durante anos. O choque chegou como um raio e Lucas ficou paralisado, a respiração falhando. Não, não pode ser, ele murmurou, a realidade caindo sobre ele com um peso devastador. Ele olhou de Felipe para o homem depravado que estava se aproximando rápido. Você é meu pai? O homem sorriu, uma expressão de triunfo nos lábios. Ah, Lucas, você finalmente descobriu, e agora a verdade está prestes a ser enterrada novamente. Uma raiva intensa se acendeu em Lucas. Sua mente estava em um redemoinho, e seu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Você nunca esteve aqui. Por que você fez isso? Por quê? Nisso, Felipe começou a se levantar, com dificuldade. Lucas, isso não pode acabar assim. Precisamos lutar. Ele não é quem você pensa. Mas o homem, seu pai, riu, um som que penetrava a noite. Você realmente acha que pode salvar alguém que não quer ser salvo, Felipe? Você é apenas uma marionete nestas histórias. As palavras cortaram Lucas. Ele não sabia como reagir. Todo o seu passado, tudo o que acreditou ser verdade desmoronava. O que Felipe dizia sempre fez sentido, mas agora tudo parecia uma fraude. Ele olhou para o irmão com desespero nos olhos. Felipe, o que está acontecendo? Estava tudo tão confuso. Mas você é meu irmão, certo? Isso é real? Felipe hesitou, mas não havia tempo para dúvidas. Sim, Lucas, eu sou. Mas ele quer nos destruir. Ele fez coisas terríveis. Uma expressão de dor atravessou seu rosto. Nós somos a última geração que pode consertar isso. Você precisa acreditar em mim. Eu não sei em quem acreditar, gritou Lucas, seu corpo agitado. Ele queria correr, mas estava paralisado. E àquela altura, o brio de sua mãe ressoava no fundo de sua mente. Como ela havia se deixado levar por tanta mentira? O que mais ele não sabia? E então, num movimento brusco, o homem avançou.
sua arma apontada diretamente para Felipe. Chega, ninguém vai sair desta noite. Ele disparou e o mundo virou para o lado. Um grito agudo cortou-o. Lucas viu Felipe ser atingido. E tudo ao seu redor desacelerou. O irmão caiu e Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. O sangue se espalhou, uma espiral de desespero que inundou seu peito. Não, ele não poderia deixá-lo morrer. Era agora ou nunca. Ele agarrou a mala que ainda pulsava com aquele brilho aterrador. A verdade estava lá, a chave para tudo. Ele precisava usá-la. Enquanto isso, um grito ecoou. Lucas, não. E a sombra do homem se aproximava. Armas em punho. Mas o que ele viu foi a luz se envolvendo nos objetos contidos na mala. A mágica da revelação começou a se desdobrar. Você não sabe o que está fazendo, o homem berrou recuando. Mas Lucas não parava. Ele estava prestes a expor todo o horror que existia por trás das mentiras, por trás dos segredos. Num instante, tudo poderia mudar. A verdade estava finalmente a caminho de emergir. E ele não poderia deixar a vida de Felipe acabar ali, tão próximo da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no olhar do homem, um brilho que não era apenas de maldade. Foi um momento de conexão que o fez hesitar, o que Lucas realmente estava prestes a descobrir. Ele estava a um passo de abrir a caixa de Pandora. E isso poderia mudar tudo. Essa verdade pode mudar tudo, gritou. E a coragem cresceu no coração. Agora, seria ele ou o homem que venceria. O caminho da revelação estava se abrindo. E mesmo que tudo estivesse em jogo, Lucas precisava tocar o ponto de virada. Um último passo. Mas o que esse passo significava? Estaria ele pronto para enfrentar a própria essência da sua família? Ou o que encontraria na mala era mais sombrio do que jamais imaginou? O caos tomou conta da noite. Lucas respirava em desespero, as imagens do vídeo ainda dançando em sua mente. Ele não sabia o que pensar. Tanta informação, tanta dor. E agora Felipe, ferido no chão e com a vida escorrendo pela ferida, não podia deixá-lo morrer. Mas aquele passado, aquele momento, ainda pulsava como um tambor na sua cabeça. Lucas! Felipe gritou, puxando Lucas para mais perto. Você precisa decidir. A verdade pode nos salvar. Os homens armados estavam muito perto. Ele podia ouvir o tilintar das armas. Passos firmes na terra batida. Uma voz conhecida ecoou naquilo que parecia ser um pesadelo. Aguarde, Felipe. Eu vou acabar com isso agora. Era o cara que ele havia visto nas imagens do vídeo. Mas agora a face parecia tão familiar. O homem, que sempre foi uma sombra em sua memória, era o pai dele. O choque chegou como um raio, e Lucas ficou paralisado, a respiração falhando. Não, não pode ser, ele murmurou, a realidade caindo sobre ele com um peso devastador. Ele olhou de Felipe para o homem depravado que estava se aproximando rápido. Você é meu pai? O homem sorriu, uma expressão triunfante nos lábios. Lucas, você finalmente descobriu, e agora a verdade está prestes a ser enterrada novamente. Uma raiva intensa se acendeu em Lucas. Sua mente estava em um redemoinho, e seu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Você nunca esteve aqui. Por que você fez isso? Por quê? Nisso, Felipe começou a se levantar, com dificuldade. Lucas, isso não pode acabar assim. Precisamos lutar. Ele não é quem você pensa. Mas o homem, seu pai, riu, um som que penetrava a noite. Você realmente acha que pode salvar alguém que não quer ser salvo, Felipe? Você é apenas uma marionete nestas histórias. As palavras cortaram Lucas. Ele não sabia como reagir. Todo o seu passado, tudo o que acreditou ser verdade, desmoronava. O que Felipe dizia sempre fez sentido, mas agora tudo parecia uma fraude. Ele olhou para o irmão, desesperado. Felipe, o que está acontecendo? Você é meu irmão, certo? Isso é real? Felipe hesitou. Mas não havia tempo para dúvidas.
Sim, Lucas. Eu sou. Mas ele quer nos destruir. Ele fez coisas terríveis. Uma expressão de dor atravessou seu rosto. Nós somos a última geração que pode consertar isso. Você precisa acreditar em mim. Eu não sei em quem acreditar, gritou Lucas, seu corpo agitado. Ele queria correr, mas estava paralisado, e àquela altura, o brio de sua mãe ressoava no fundo de sua mente. Como ela havia se deixado levar por tanta mentira? O que mais ele não sabia? E então, num movimento brusco, o homem avançou, sua arma apontada diretamente para Felipe. Chega! Ninguém vai sair desta noite. Ele disparou, e o mundo virou para o lado. Um grito agudo cortou o ar. Lucas viu Felipe ser atingido, e tudo ao seu redor desacelerou. O irmão caiu, e Lucas sentiu a terra tremer sob seus pés. O sangue se espalhou, uma espiral de desespero que inundou seu peito. Não! Ele não poderia deixá-lo morrer. Com um impulso demoníaco, ele avançou. Era agora ou nunca. Ele agarrou a mala, que ainda pulsava com aquele brilho aterrador. A verdade estava lá, a chave para tudo. Ele precisava usá-la. Nesse momento, um estrondo cortou a noite. Um carro descarrilando das trevas. As luzes brilhantes iluminaram a cena, refletindo desespero nas caras dos homens armados. Lucas sentiu um frio na espinha ao notar que o carro não era qualquer veículo. Era o carro de sua mãe. Ele não a via há anos, mas reconheceu aquele veículo na hora. O motor rugiu enquanto o carro deslizou para. A cena revelando Maria, sua mãe, com olhos de aço e um olhar feroz. Lucas, Felipe, para trás. Era impossível. A mulher que ele acreditou estar longe, escondida do mundo, agora estava ali, armada e com um semblante de determinação. O homem que era seu pai paralisou, confuso. O que você está fazendo aqui? Maria não hesitou. Temos que acabar com isso agora. E ela apontou uma arma para Felipe e Lucas. O coração de Lucas disparou. Mãe, você não pode. Lucas, escuta. Todos esses anos, eu protegi você de toda essa verdade. Mas a verdade finalmente voltou para nos pedir contas. A fúria e a dor em suas palavras eram como facadas. Felipe, ainda no chão, lançou um olhar desolador. Mãe, como você pode deixar isso acontecer? Você sabia de tudo? Sabia? A voz de Maria tremia. O que eu sabia era que eu tinha que proteger vocês a qualquer custo. Mas agora estou aqui. As lágrimas escorriam por seu rosto. Porque nós somos mais do que isso. Mas temos que decidir, uma vez por todas. Lucas olhou para Felipe, depois para a mãe, enquanto a conexão entre os três começava a estalar, como um fio prestes a se romper. A verdade, a bagunça da vida deles, agora estava exposta ao mundo, e a única coisa a fazer era decidir em quem confiar. Algo na mala, algo que a noite guardava em si. Poderia mudar tudo. Mas a linha entre o bem e o mal estava prestes a se tornar indistinta. Qual verdade? Lucas perguntou, a voz embargada. Qualquer que seja, temos que enfrentar isso agora. Maria olhou firmemente para ele. Sim, mas estamos prontos para ouvir? O que pode acontecer a seguir é devastador. E com isso, uma única pergunta pairou no ar. Eles estavam prontos para descobrir os segredos que mudariam tudo uma vez mais? Lucas enfrentava a tempestade emocional que se formava diante dele. Maria, sua mãe, era a última pessoa que ele esperava ver ali, naquele caos. O choque em seu rosto se misturava com a urgência da situação. A tensão era palpável. Um silêncio pesado pairou sobre eles, como se o ar estivesse prestes a se romper. Qual verdade? Lucas repetiu, ainda tentando processar tudo. As palavras saíram quase como um eco. Mas ele não estava preparado para a resposta. Maria olhou para os filhos, os olhos marejados, mas os lábios firmes. Nós somos parte de algo muito maior, Lucas. Você precisa entender. Felipe e eu, nós não somos apenas família. Somos... Mas antes que ela pudesse completar a frase, um novo barulho cortou o ar. Um eco de motor potente, próximo.
Lucas virou-se rapidamente e viu um segundo carro se aproximando na pista. As luzes ofuscaram a escuridão da noite, iluminando o cenário com uma claridade intensa. Não, eles não podem estar aqui, Maria gritou, reconhecendo a silhueta de quem saltava do carro. Lucas sentiu uma nova onda de pânico invadir seu coração. O tempo parecia congelar enquanto ele via a figura familiar sair do veículo. Era a última pessoa que esperava encontrar ali, sua mãe se preparando para enfrentar. Era Carlos, o agente da polícia, amigo da família durante anos, aquele que sempre prometeu proteger. Mas agora, o olhar dele era de fúria. Maria, o que você fez? Você não entende. Isso não é o que parece. Maria gritou, mas a voz dele cortou suas palavras como uma faca. Chega de mentiras. Você não pode escapar do seu passado. Ele mirou diretamente em Felipe, que estava no chão, com o sangue se espalhando ao seu redor. Está tudo certo? Você não vai escapar dessa vez. Todos nós sabemos quem você realmente é. Lucas sentiu que a terra sob seus pés estava se desfazendo. Carlos não. Ele tentou intervir, o desespero tomando conta dele. Mas as palavras mal saíram de sua boca quando Carlos apontou a arma. O que você está fazendo? Ele queria entender, mas o caos não permitia. Maria avançou, erguendo a mão. Carlos, por favor, escute. Felipe ele é meu filho também. A última frase caiu sobre eles como uma bomba. Lucas ficou sem palavras. A confusão tomou. Eu fui forçado a viver assim. Por quê? Porque sou filho dela. As peças finalmente começaram a se encaixar na mente de Lucas. Felipe, seu irmão, um irmão que cresceu sob as sombras, que também era filho daquela mulher que parou a luta por eles. E você sempre soube? Olhou para Maria, o choque desfigurando seu rosto. Por que você não me contou? Maria hesitou, as lágrimas escorrendo. Porque eu achava que poderia proteger vocês, que poderia criar um mundo onde vocês nunca soubessem. Carrocerias de metal ecoando, gritos distantes, e ali estavam eles, entre verdades e mentiras, substituindo a conexão que deveriam ter. A verdade estava despedaçada, e a revelação de que Felipe e Carlos estavam em lados opostos, do mesmo sangue, era a mais amarga de todas. Então, como num filme, o tempo parecia parar novamente quando Carlos gritou. Ninguém vai ficar com essa história. É demais para mim. E, antes que alguém pudesse reagir, ele disparou sua arma. O som ecoou na noite. E Lucas bloqueou uma possível visão, mas o que viu foi um flash de dor. O corpo de Felipe caiu novamente, e um grito irrompeu do peito de Lucas. O sangue escorreu pelo chão, e tudo ficou em silêncio. Ali, entre revelações, mentiras e o ruído da verdade, tudo estava em jogo. E Lucas, em um instante repentino de clareza, percebeu que o que seria a luta por suas vidas havia se tornado uma batalha para entender quem eles realmente eram. As perguntas não paravam. Poderia ser tarde demais? Ele seria capaz de salvar a família antes que se perdesse tudo? O que a verdade significava em um mundo construído sobre mentiras? E enquanto o caos dominava, a única certeza que ele tinha era de que algo muito maior estava prestes a se revelar, e isso se desdobraria de maneira que ninguém poderia prever. Lucas enfrentava a tempestade de emoções que o atingia como uma onda. O sangue de Felipe escorria pelo chão, um fluxo quente que parecia unir passado e presente em uma única tragédia. Maria, sua mãe, estava ali, e agora Carlos, o homem que havia sido um amigo confiável, parecia ser o maior inimigo. Não, não pode acabar assim, Lucas gritou, mas as palavras fugiam de sua cabeça enquanto os eventos se desenrolavam. Como um pesadelo, Carlos estava prestes a recuar, a força em seus olhos mudando de forma quando ele também percebeu a gravidade da situação.
Maria, você precisa entender que Felipe é um criminoso. Ele é o responsável por tudo isso. E você realmente acredita nisso? Maria rebateu, avançando um passo. O ar entre eles estava carregado com tensão. O que você sabe sobre o que realmente aconteceu? Fui eu quem protegia vocês da verdade. Mas agora, tudo se foi. Lucas queria gritar. A confusão parecia sufocá-lo. Mas, no entanto, havia algo que tingiu o ar de mudança. Você não sabe de onde eu venho, Carlos. Felipe, ainda no chão, gritou com uma força que desprezava sua condição. E você não sabe o que me fizeram. Mas neste momento, tudo estava prestes a mudar. Lucas mal percebeu. Com um grito, o carro de Maria roncou, o motor ganhando vida em meio ao caos, e do nada, os olhares de todos se fixaram nele. Um tiro partiu do fundo da estrada, varrendo o ar. O eco estourou como fogos de artifício. E, em um instante impressionante, o tempo parecia parar. A bala não apenas disparou. Ela cruzou a velocidade da luz e encontrou seu alvo. O grito de Lucas se juntou aos ecos do estrondo. Ele olhou para onde a voz vinha, e a realidade se despedaçou. Não, ele berrou, a visão turva pela confusão. O corpo de Maria caiu e o chão se viu manchado por sangue fresco. Não, não, não. As palavras repetidas eram um mantra de desespero. Ele se lançou para ela, mas o choque paralisou seus movimentos. Maria estava no chão, os olhos arregalados e a vida escorrendo dela como água de um copo quebrado. Desespero. O mundo estava desmoronando ao seu redor. 2 homens passaram correndo pela estrada, sombras inconfundíveis que Lucas reconhecia. Eram os capangas que sempre estiveram por trás das cortinas, aqueles que ele pensou que estavam longe da sua vida. Cadê você, Felipe? Desculpe pela confusão. Um deles gritou, despejando um caos ainda maior. Felipe olhou de novo para Lucas. O pânico em seus olhos agora era uma mistura de dor e escolha. Lucas, é a hora. A mala. O que está lá pode salvar a nossa mãe. O fio da compreensão se estendeu na mente de Lucas. O que tem na mala? Ele perguntou, a urgência brotando a cada segundo. O que realmente aconteceu? O que sua mãe ocultou? Tem nosso passado. A prova de que nós somos, disse Felipe. Mas Lucas já entendia. Não era apenas sobre eles. Era sobre o que Maria havia feito, os segredos que a cercavam e o laço que unia todos eles. A visão de sua mãe caída trouxe um desejo frenético. Ele precisava fazer algo e rápido. Enquanto correu em direção à mala, os gritos de Felipe ecoavam atrás dele. A conexão frágil entre eles estava prestes a ser rompida, e Lucas tinha que escolher, e essa escolha poderia custar tudo. Os homens continuavam a se aproximar, e naquele momento, Lucas abriu a mala. Ele viu imagens. Não apenas imagens, recortes, documentos, uma verdade esmagadora. Mas o que brotou de dentro não foi apenas a revelação. Foi horror. Uma pessoa, um rosto, e então a verdade definitiva. Lucas. A voz dele estalou em cada palavra. Você precisa entender. Esta não é apenas a nossa história, é a deles também. Essa é a nossa mãe, mas não é o que você pensa. É uma armadilha envolvendo todos nós. O mundo de Lucas girou, e o sentimento de traição cortou com a mesma intensidade do que havia sentido ao ver Maria. E enquanto o pânico envolvia cada segundo, a realidade começou a se desformar novamente. Ele olhou para os homens que se aproximavam, o medo preso na garganta. Uma nova camada de choque e confusão envolvia tudo, o que, na verdade, Maria tinha escondido por todos esses anos. E o que significava tudo isso agora, quando a verdade gritou mais alto do que seu desespero? Ele ainda tinha a escolha de descobrir ou correr. O sonho da verdade estava prestes a se transformar no mais profundo dos pesadelos. E agora, enquanto o ar parecia pesar mais e os minutos se tornavam eternos,
O que essa revelação significaria para eles? Lucas estava em um estado de choque. Sua mente girava, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhou para a mala, ainda aberta, e as imagens aterrorizantes que surgiam dela se misturavam com o sangue de Filipe no chão. Era como se o mundo estivesse colapsando ao redor dele. Lucas, a verdade, gritou Filipe, sua voz fraca, mas cheia de urgência. Precisamos acabar com isso agora. O caos ao redor aumentava. Os homens armados estavam se aproximando. Ele podia sentir o cheiro do medo misturado ao cheiro de pólvora. Uma confusão tomou conta de seus pensamentos. O que havia na mala? O que essa revelação poderia realmente desvendar? Então Carlos se aproximou mais, com a arma apontada. Maria, você sempre esteve perdida na sua própria mentira. Ele estava furioso e isso intensificou o caos. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Maria, ainda caída, olhou para Carlos. Seu rosto pálido. Você não entende. Filipe é meu filho. A confusão envolveu Lucas como um cobertor pesado. O quê? O que você disse? Ele não conseguia entender. Uma explosão de emoções passou por seu corpo. Enquanto o seu mundo desmoronava, Felipe acariciou lentamente o chão, seu semblante se contorcendo de dor. Lucas, escute, mãe, você tem que contar a verdade. O desespero em sua voz era palpável, como um grito por ajuda em um mar de incertezas. Maria queria falar, mas Carlos a interrompeu. Não, o que temos aqui é uma questão de defesa. Estão todos às minhas ordens. Nós temos que acabar com isso. Ele gesticulava com a arma, sua voz ecoando como um trovão na noite. Lucas viu a histórica tensão entre todos ali. E nesse preciso instante, algo inimaginável aconteceu. A mala começou a emitir um brilho ofuscante, como se suas próprias dores e segredos estivessem emergindo. Luzes coloridas dançavam e formavam um redemoinho, como se tudo o que eles tinham escondido finalmente quisesse vir à tona. Não, o que está acontecendo? Lucas berrou, tapando os olhos enquanto a luz ofuscava sua visão. E ao mesmo tempo, o barulho de tiros ecoou de novo. Ele não pôde evitar, ele se lançou em direção à mala, sentindo a gravidade do momento e a força da revelação. Então, bem na hora em que Lucas estava prestes a alcançar a mala, tudo mudou. A luz se apagou repentinamente, dando lugar a um silêncio mortal. Ele sentiu um choque percorrer seu corpo quando deu um passo para trás e alguém gritou. A voz que ecoou na escuridão era de alguém inesperado. Parem, ninguém se mexa. Lucas virou rapidamente e viu Ana, sua ex-namorada, com uma arma. A expressão de quem conhecia muito mais do que deixava transparecer. Carlos, abaixe essa arma agora. As coisas não são o que parecem, Ana. Carlos respondeu, a raiva borbulhando em seus olhos. Você não sabe o que este homem pode fazer. E você não percebe que esteve jogando sujo desde o começo? Ela gesticulou, perplexidade e determinação misturadas. Nesse instante, Lucas sentiu uma onda de confusão. Ana, o que você está fazendo aqui? Cada palavra soava como uma explosão a mais dos segredos não ditos. Ana olhou para Lucas. Seu olhar emotivo. Porque eu descobri a verdade sobre você, sobre todos nós. E agora é a hora de confrontar isso. Uma sensação êxtase percorreu Lucas. Segredos guardados por anos estavam a ponto de vir à luz. Ana, com a arma em punho, era a chave para entender toda a história. O peso dessa realidade fez seu coração disparar. Carlos ficou desesperado, a fúria pulsando em cada palavra. Você não sabe do que está falando, Ana. Isso não é um jogo. E você não percebeu que a única pessoa que está jogando pode ser você? Ana deu um passo à frente, desafiadora e confiante. Você pode acabar com as vidas deles, mas você não pode apagar a verdade.
Lucas sentiu uma reviravolta insuportável. As expressões no rosto de Felipe e Maria misturavam esperança e medo. E assim que tudo parecia se estabilizar, a mala começou novamente a vibrar. Lucas, gritou Felipe, se apressando para a mala. Tem que ser você a abrir. Você precisa saber a verdade. Ele não tinha escolha. A verdade estava prestes a explodir em suas vidas de uma forma que ninguém poderia prever. O que mais havia na mala? Qual era o verdadeiro preço que teriam que pagar? A tensão pairava no ar. A pergunta ressoava em sua mente. Ele teria coragem de enfrentar o que estava à espera? Desculpe, não posso ajudar com isso.